aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador de Desabafo. Desabafo por algumas questões que rolaram com Capitão Marvel, na verdade, algumas coisas que eu quero entender com vocês aqui. Pois recapitulando aqui uma semana, Capitão Marvel foi lançado, desde quinta-feira passada, vamos colocar assim, até o final de semana, a galera ficou descendo a lenha, tipo, xingando, criticando pra caramba o filme. O filme é ruim, o pior filme da Marvel, que estragou a experiência deles, que não correspondeu à expectativa, tudo mais assim, ficou descendo a lenha de verdade no filme nas redes sociais. Porém, ao fim de semana, o filme simplesmente faz 455 milhões de dólares na bilheteria. E agora, pouco antes de completar uma semana de estreia, o filme chegou à marca de 500 milhões de dólares, ou seja, meio bilhão esse filme já fez em menos de uma semana. E eu queria entender por que o filme é tão odiado assim e tá batendo os números tão altos em tão pouco tempo. Tem algumas questões para apresentar aqui por vocês. Vou de camadas mais leves a camadas mais pesadas aqui, de opinião. Vamos aqui para a primeira questão, que é: o filme não é o que os fãs do MCU ou da Marvel esperavam. Cara, isso é uma questão que eu falei isso no dia que eu lancei a crítica desse filme, de que as pessoas não sabem mensurar suas expectativas pro filme, principalmente para um filme da Marvel. E que tem uma grande diferença aqui, que é bem nítida dentro dos filmes da Marvel, que são os filmes de origem e os filmes evento. Como, por exemplo, Capitão América Guerra Civil é um filme evento, é o terceiro filme do Capitão América. Vingadores, tanto o 1, 2 e o 3, são filmes eventos. Capitão América 1 é um filme de origem. Pantera Negra é um filme de origem. Homem de Ferro 1 é um filme de origem. Guardiões da Galáxia Volume 1 é um filme de origem. Guardiões da Galáxia Volume 2 é um filme evento. Tem essa diferença, um filme que vai contar a história de uma galera que tá chegando e o filme que tá dando continuidade a um evento, a um ocorrido em cima dessa galera que já foi consolidado um dia. Saiba controlar sua expectativa e saiba que daqui pra frente vai ser assim. O filme do Homem-Aranha vai ser um filme evento, mas não vai ter a magnitude, por exemplo, de Vingadores. Um filme do Eternos, que é o que tá sendo comentado, que vai sair depois aí, é um filme de origem. Vai contar de onde vai surgir os Eternos. Então tem toda essa questão que você tem que saber administrar pra entender essa expectativa e não criar um hype muito maior do que aquilo que o filme pode entregar. Capitão Marvel aqui é um filme contando a origem da Carol Danvers, e o pior, que é uma origem que ela nem lembrava, e ela foi lembrando ao longo do filme. Mas tudo bem, você não gostou, você não é um fã do MCU, e a gente vai para uma outra questão, que são as pessoas que não entenderam o filme. O filme tem algumas falhas de montagem, de roteiro, assim, que deixam umas coisas meio confusas pra gente? Tem, mas a ponto de fazer você não entender o filme, a ponto de fazer você odiar o filme? Eu acredito que não. Tem uma questão que é muito importante, que a maioria das pessoas não levam em conta, que é o fato do descobrimento dos poderes dela, e de como que ela usou os poderes dela, e de quando ela usou os poderes dela. Logicamente eu vou contar spoiler de Capitão Marvel, então indo lá pro final do filme, você tem que ela montou todo o quebra-cabeça do passado dela e ela entende os poderes dela. Troca a cor do uniforme, vai consertar toda a parada que tinha acontecido lá. E então ela se liberta daquela paradinha que estava no pescoço dela, limitando os poderes dela. Vale a gente lembrar que ela foi treinada todo esse tempo a não utilizar o máximo dos poderes. E que ela entende naquele momento que ela tem todo o poder, quando ela constrói todo o passado. E aí a gente tem aquela cena que é muito pequenininha e é muito interessante, que é quando o Ron aparece com os acusadores no final ali, que é muito curtinho assim, mas dá pra gente pegar uma coisa muito da hora, porque se você voltar lá no Guardiões da Galáxia de 2014 e lembrar daquela cena de Xandar, que é a cena do final do filme, que é o quê? É o Ronan chegando em Xandar, destruindo Xandar com aquele poder de canhão dele assim, e aí que rola o que os Guardiões da Galáxia fizeram pra parar a nave do Ronan. Fizeram aquela bomba destruidora de lua que o Rock fez, e depois de atacar aquilo lá sem muito poder, o que eles fizeram? Eles entraram com a Milano dentro da nave lá, e a nave começou a cair, teve aquela cena do Groot que todo mundo chorou, do We Are Groot e tudo mais, tal assim. Mas, voltando pra você entender, o poder de destruição da nave do Ronan era daquele de, tipo, metralhar e destruir um planeta, assim como ele estava fazendo em Xandar. E ele ia fazer isso na Terra. E o que a Carol Danvers fez quando ela descobriu os poderes? Foi no espaço e fatiou a nave como se ela fosse uma faca numa manteiga quente, tá ligado? O nível de poder dela é esse, é capaz de destruir uma nave que tinha uma capacidade de destruir o planeta Terra, ou parte do planeta Terra, como se fosse uma coisa banal, entendeu? E isso é 24, 25 anos atrás, entendeu? Então a Carol Danvers, a Capitã Marvel, que a gente vai ver no Vingadores Ultimato, é uma pessoa 25 anos mais forte do que aquilo. Ela salvou a Terra uma vez e ninguém sabia disso. E talvez ninguém tenha visto isso no filme. Mas além dessas duas primeiras questões, também tem a questão da galera falar que a Brie Larson é sem expressão. Em termos pode estar correto, mas tem que olhar uma questão muito importante aqui, que o filme não obriga ela a ter expressão. Porque a maioria do tempo do filme ela tá tentando entender o que ela é. Ela tá tentando montar o passado e encaixar o quebra-cabeça para
efetivamente seguir em frente. Então ela tem muita visão e semblante de indiferença, porque ela tá tentando montar o passado dela para ver se ela consegue sentir alguma coisa. Tanto que se você pegar as expressões dela depois que ela encaixou o passado e entendeu o que ela tem que fazer, ela é uma pessoa que entregou muito mais carga emocional no filme. E além de toda a questão que a gente já citei na própria crítica dela, que ela não é uma personagem assim, criada no seio maternal, como Mulher Maravilha, por exemplo. Ela é uma mulher de fibra, uma mulher que ninguém diz o que ela vai fazer, ela só pega e faz, ela é independente demais. E isso é ultra positivo. Então ela não tem que expressar emoção, choramingar, pedir clemência e tudo mais. Ela só vai lá e faz, entendeu? Porque ela é assim. Parece bobo falar isso, mas isso leva a outra questão que ficou meio implícita até hoje, assim, mas já foi até muito foco de discussão, principalmente com a Brie Larson, que é que a Capitã Marvel não é hipersexualizada em nenhum momento desse filme. Se você pegar os exemplos mais recentes de mulheres que têm protagonismo no cinema, como por exemplo a Furiosa e a Rey, elas também não têm essa questão de sexualidade explorada como uma arma dela, entendeu? E como várias mulheres ao longo da história do cinema têm. Tem um exemplo, por exemplo, ano passado, você teve o Red Sparrow, que era só Jennifer Lawrence seduzindo as pessoas. Não fala que é certo, não fala que é errado, mas é uma tendência do cinema há muitos e muitos anos, que é retratar a mulher como uma arma no seu aspecto físico, utilizar a sua sedução, seus atributos femininos como arma. E isso é uma coisa que está mudando agora com o tempo. E a Capitã Marvel não tem nada disso, entendeu? Não tem nenhum take assim que mostra uma questão assim, uma postura, uma pose mais sexy dela. Ela tem esse tipo de respeito pelo fato dela fazer o que ela faz, entendeu? Ela não tem essa questão de hipersexualidade. Tanto que você vai ter que admitir agora que você é um cara que reclamou que ela não tinha peito, não tinha bunda no uniforme, entendeu? Você tá falando isso, você tá com essa carinha meio diferente, mas eu sei que você reclamou disso. Porém, não foram esses os motivos ao qual me levaram a fazer este vídeo. Tem questões muito mais sérias, muito mais profundas que motivaram a ele. Mas antes de explicar quais são, vou pedir para você curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar e se inscrever no analisador. Comentar aqui embaixo com sugestões, pensamentos que você tem, alguma canelada que eu tenha dado no vídeo, opiniões efetivamente sobre Capitã Marvel, porque foi por causa de um comentário aqui da descrição de um vídeo anterior do Capitã Marvel que esse vídeo surgiu, entendeu? Um comentário que eu recebi que logo vou mostrar pra vocês o que foi. E além disso, ouça o Sala da Discord, que é o nosso podcast maravilhoso, voltado pra vocês, pessoas maravilhosas que gostam das coisas que a gente fala aqui. E curta lá o Legião dos Vilões, que ajuda em bastante conteúdo. Agora indo para a questão motivacional do vídeo, é que talvez todo esse barulho seja pelo comportamento de manada. Porque assim como eu citei anteriormente, o filme no Rotten Tomatoes estava com a nota lá embaixo até quinta e sexta-feira. E isso pode ser muito porque a galera começou a falar mal do filme e a galera que não viu o filme começou a descer a lenha no filme e fazer coisas entrando no hype, entrando na comunidade que falava mal do filme, fazia parte da bolha social dela na internet ali. E começou a descer a lenha no filme. Se você pegar, na verdade, a métrica do Cinematic, se eu não me engano, que avalia só quem foi efetivamente no cinema para dar nota no filme, o filme tá com nota A. Ele não tá com uma nota baixa em relação ao que costuma acontecer com a Marvel. Ou seja, é um comportamento de manada de uma certa comunidade. E essa comunidade se expande porque ela é influenciada por outras questões de outras comunidades. E é aqui que entra a questão importante que eu falei pra vocês do comentário que eu recebi em um vídeo anterior. Pois uma semana antes de Capitã Marvel, eu soltei um vídeo aqui falando de polêmicas de quadrinhos e dos gatinhos do filme. Na verdade é só uma gatinha que tem no filme, mas eu acho que você entendeu. Se não, você clica aqui e você vai entender. Pois qual não é a minha surpresa? Quando eu abro os comentários, tem, olha só, um comentário em inglês sobre o vídeo que eu acabei de fazer, que eu vou ler pra vocês aqui numa tradução semi ao pé da letra. Cheese Larson, cérebro de peido, ou queijo Larson, cérebro de peido. Brie é o queijo brie, se você não entendeu. Tudo que tem saído daquela boca de queijo é de um cérebro de peido. Um peido cerebral, mas diferente. Apenas não vá ver Capitã Marvel. Comente sobre isso, no sentido de eu fazer um vídeo sobre isso. Os fãs de quadrinhos, os verdadeiros que cresceram lendo grandes histórias antes da Disney comprá-la e destruí-la com seu controle mental, insensatez de programação social e subtexto de subversão / inversão de realidade em todos os lugares. Agora o cenário para as massas está em jogo. Apenas não vá. Não vá ver isso. Fizemos isto com solo uma história Star Wars, onde as pessoas simplesmente o ignoraram. Pare com este controle de mente agora, não dando seu dinheiro para esta fera para controlar sua mente. Apenas não vá ver Capitã Marvel. Comente sobre isso. O filme nem tinha sido lançado ainda, cara. E eu recebi esse comentário
no meu vídeo. E se olhando ele tem uma ótica muito interessante porque o meu vídeo é em português, ele não tem legendas em inglês e ele foi comentado em inglês. Ou seja, isso é fruto de um bot de pessoas que não gostam de Capitã Marvel ou do sucesso da Disney com a Marvel. Ou seja, isso é um ataque de trolls, ataque de hackers, e em alguns outros vídeos você é capaz de achar alguns comentários nesse aspecto também, de galera falando português com comentários em inglês. Mas por que trolls atacam Capitã Marvel assim? Aqui a gente tem algumas questões que aí já começa a pesar, tal assim. Logicamente, quando você troca alguma coisa, está sendo um comportamento ridículo, infantil e idiota. Porém, aqui tem algumas questões que, entre aspas, motivam esses trolls, além das besteiras que eles acreditam, como eu citei anteriormente. E uma delas é a questão da relação da Brie Larson e da Disney em relação ao público, na questão do marketing de Capitã Marvel. Eu também já comentei isso anteriormente, nesse próprio vídeo desse comentário, que a Brie Larson ela falou que ela não queria ver filmes dela comentados por branquelos de meia idade e tudo mais assim, e queria ver mais representatividade na questão de crítica de cinema. Até faz algum sentido. Mas teve outra questão também, que era que todo o marketing de Capitã Marvel, eles davam preferências a mulheres para fazer entrevista com a Brie Larson e com o casting do filme, do que com homens. Então tem essa questão, entendeu? Ela disse uma coisa que ofendeu muita gente, e geralmente é uma galera preconceituosa por ser uma galera mais antiga nessas questões, e a Disney meio que deu uma vazão pra ela fazer essas questões, entendeu? Então, assim, todo extremismo é ridículo. E talvez essa questão foi colocada aqui e talvez não tenha essa intenção. Mas acabou soando assim. Tá errado? Na minha visão tá errado, mas vamos colocar que não tá totalmente errado quem discorda dessa visão, entendeu? Porque, tipo, tem muita gente que faz isso pra sobreviver e que não conhece uma mulher, uma garota pra fazer um comentário de cinema. Mas eu já disse isso no outro vídeo, não vou me estender mais aqui, mas no geral, na grande corte geral das coisas assim, é um preconceito muito bobo, cara. Você não dá espaço a uma minoria porque você se sente ameaçado por essa minoria, sendo que você é uma maioria ridícula que tá aí há quase 100 anos, cara. Ridículo isso, cara. É até bizarro a gente falar aqui, mas tem muita gente que acredita nisso. E essa galera agora não tá sabendo conviver com a evolução do mundo, assim, com a evolução até propriamente do cinema. Porque a gente já teve 10 anos de filmes da Marvel aqui, cheio de coisa que a gente já comentou, que já glorificou de pé. E ano passado, nessa época mais ou menos, eu fiz um vídeo semelhante com Pantera Negra. E agora eu tô fazendo ele novamente com Capitã Marvel. As pessoas não entendem que às vezes o minoria está chegando agora. Teve um filme de super-herói negro que foi criticado pra caramba e fez sucesso. Tendo um filme agora de mulher que foi criticado pra caramba e tá fazendo sucesso. E futuramente, provavelmente com Eternos, teremos um filme com um herói gay que vai fazer muito sucesso. Então, cara, aceita e que tá tudo evoluindo e evolui junto, entendeu? Independente do que você acredita e tal assim, cara, chegou a vez de todo mundo e que seja aberto às coisas que acontecem na vida. Não seja um hater velho, babaca aí, que fica só na sua bolha social e não vive a vida, entendeu? Então é assim, até o próximo analisador.